Olá, estudante! Eu sou o professor Roberval Carvalho de Arte. Estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre fontes sonoras e instrumentos musicais. Provavelmente você já ouviu falar em fontes sonoras, mas talvez nunca parou para pensar o que seria exatamente isto. Instrumentos musicais é algo que com certeza você está familiarizado. Então vamos aos nossos objetivos. Nesta aula nós vamos compreender o que são fontes sonoras e como elas estão presentes em nosso cotidiano e na música. Conhecer e entender o que são e quais são as famílias dos instrumentos musicais. Pense comigo, de onde vem o som? O que são fontes sonoras? Pessoal, fontes sonoras. Neste exato momento, com certeza você está ouvindo sons que vêm de várias direções. Esses sons nós chamamos de fontes sonoras. As fontes sonoras, em cada instante, somos inundados por ela, por uma diversidade que pode ser produzido de diferentes maneiras. Temos sons produzidos pela natureza e sons produzidos pela atividade humana. Os sons produzidos pela natureza são aqueles sons que nós ouvimos o tempo todo. Exemplo, o vento, ou quando há uma tempestade, o raio, o trovão. De repente, as folhas no balançar das árvores. Então, são uma variedade de sons que nós podemos classificar como sons da natureza. Sons que nós podemos atribuir como sons humanos, a voz. E sons que nós podemos atribuir como sons mecânicos. Os sons produzidos pelos instrumentos musicais, os ruídos provenientes do carro, das máquinas de indústrias, são vários os tipos de sons. Então nós temos sons da natureza, sons provenientes de ruídos, que chamamos de sons mecânicos, e o som da voz humana. O som é produzido por meio de movimentos de partículas materiais. Ele se propaga desde a fonte até os nossos ouvidos através de um meio material. O som é detectado quando a vibração das partículas materiais chegam aos nossos ouvidos. Então, para entender melhor, um meio, digamos um pandeiro, o som sai do pandeiro, emite ondas sonoras, o meio, chegando até os nossos ouvidos. E dentro de nós, em nosso cérebro, é provocada uma sensação que nos faz perceber o som. Mas isso é um assunto para uma outra aula, mais de repente para a aula de ciências, quem sabe, né? Professor, na aula de ciências ouvi o meu professor de arte dizendo que o cérebro é quem capta o som. Como acontece isso cientificamente dentro do nosso cérebro? Olha aí a interdisciplinaridade acontecendo, gente. Pessoal, se eu fizer isso daqui para vocês, o que isso pode lembrar a você? Mais uma vez? Tchim, tchim. O que isso pode lembrar a você? Para uns, pode não lembrar nada, mas para outros, de repente, pode lembrar uma mesa de jantar. Exatamente. E o que seria isso dentro desta imagem? Há algum tempo atrás, era hábito das pessoas baterem palminha, principalmente na Idade Média, para chamar o seu serviçal. E o tim-tim, o tilintar do garfo numa taça. E isso aqui, quando eu era criança, a gente brincava de abrir garrafas. Nas nossas brincadeiras, esse era o som que se emitia ao abrir uma garrafa. E o tss, o gás saindo da garrafa, não é mesmo, galera? Então, olha só. De que maneira nós podemos explorar o som? De várias formas. Podemos explorar o som a partir da nossa expressão corporal, como também usando objetos à nossa volta. Vamos ao nosso primeiro quiz, então? O que são fontes sonoras? Qualquer corpo que vibra e produz um som, os elementos da natureza, as vibrações produzidas pela ação humana.
E aí, galera, parou para pensar, leram com atenção e então vamos à resposta do nosso quiz. O que são fontes sonoras? Para quem respondeu a alternativa A, exatamente qualquer corpo que vibra e produz um som, como eu já havia explicado. O nosso corpo produz som, então pode ser também um material de produção musical. Este é um tema para uma outra aula também. Pessoal, fontes sonoras, como eu havia explicado para vocês, ela é emitida através de um material, ela precisa de um meio onde o som se propaga, as ondas sonoras, e ela tem o receptor ou detector sonoro, que nesse caso somos nós, né? O apreciador do trabalho em si. E agora, vamos a mais um quiz para saber se você conseguiu reforçar a partir desta explicação o que são fontes sonoras. É importantíssimo não esquecer a partir de hoje o que são fontes sonoras, porque ele serve como base para você compreender a música. A música. O que tudo isso tem a ver com música, professor? Tema para as próximas aulas também. Vamos lá, gente. Quais são as condições para haver som? Alternativa A: emissor, cantor e receptor. Alternativa B: receptor, ouvinte, meio material. Alternativa C: receptor, meio material e receptor. Pense e já voltamos. E aí, galera, parou para pensar um pouquinho na resposta? Então vamos lá. Quais as condições para haver som? Você prestou atenção que um pouco antes de deixar você pensar na resposta, eu lhe preguei uma pegadinha? Será que você está atento aos sons à sua volta, ao som da minha voz?
Pois é, aonde está a pegadinha? Olha só, quando eu li a alternativa C, eu li de uma forma errada propositadamente. Será que você prestou atenção nos sons à sua volta, no som da minha voz? Você está ouvindo ou está escutando? Ah, olha só, gente. Então, emissor, cantor e receptor, receptor, ouvinte e meio material, emissor, meio material e receptor. Quais são as condições para ver som? Tcharam! Emissor, meio material e receptor. Lembrem-se, eu preciso produzir o som a partir de um material que emite ondas sonoras chegando ao receptor, que nesse caso é você, o ouvinte. Aliás, você está ouvindo, além da minha voz agora, algum outro som à sua volta? Que tal você, em algum momento, fazer esta pequena atividade para você mesmo? O quanto eu capto sons à minha volta? O que som eu estou ouvindo? Anote, sons de pássaro, buzinas, são vários os sons. E numa próxima aula, você pode falar, expor o que você ouviu numa próxima aula, onde você pode partir destas anotações, propondo até mesmo na sala de aula, quando você estiver com o seu professor, trabalhar experimentos musicais. Tema para uma outra aula. Viram que a partir de algumas falas aqui tem surgido várias ideias que são temas para as próximas aulas. Legal, né? E um dos temas aqui, quando você trabalha com os sons que estão à sua volta, seria o de música experimental. O que é isso? Busque na web, seja curioso. O mundo é para quem tem vontade de ir além. E com a internet à nossa disposição, nós podemos reinventar e nos ressignificar. Na arte não seria diferente. E como estamos falando de sons, fontes sonoras, que tal explorar isso ao seu favor? Pessoal, os instrumentos musicais são considerados fontes sonoras atendendo ao modo como produzem os sons. Seria um resumo de tudo que nós já falamos. Classificação dos instrumentos musicais. Olha só, pessoal, os instrumentos musicais são divididos, classificados em três fases, em três partes, ou três formas, como for melhor para você compreender. A primeira é instrumentos de percussão. Você já tocou algum instrumento de percussão? Não, nunca tocou? Mas você deve conhecer um pouquinho de percussão. Você nunca assistiu um filme onde, não vou dizer o nome do filme, mas é um filme onde a cantora, que também é uma cantora, a atriz no caso, a personagem, pega uns copos e aí ela brinca com... lembrou o jogo dos copos? Batida perfeita. Contei o filme. Ficou a dica. Assistam esse filme. Olha só, gente. O trabalho que ela faz é de percussão a partir dos objetos que ela usa, que seria os copos nesse caso. Então, professor, para produzir música, eu não preciso exatamente de um instrumento musical? É o que eu estou falando aqui o tempo inteiro. Música é produzida de qualquer forma, através de diversos meios. No caso, fonte sonora, que é produzida à nossa volta a todo instante, e a música, né, um elemento que pode ser produzido a partir de qualquer objeto que você esteja neste momento usando aí na sua mão ou o próprio corpo. O som, gente, de percussão é produzido por agitação ou batimento do instrumento. No caso agora, quem é o instrumento? Eu sou o meu instrumento. Sabia que existem grupos musicais que trabalham a pesquisa corporal como produção de som e produzem um material muito legal e que com certeza você já deve ter ouvido em algum momento. Pessoal, e depois? A próxima classificação dos instrumentos musicais são os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro o som dos instrumentos de sopro é produzido por vibração de uma coluna de ar. Como exemplo, nós temos o trompete, a flauta, o saxofone. São vários os instrumentos de sopro. Você sabia que um dos primeiros instrumentos de sopros criados pelo homem desde os tempos primitivos é a flauta? Pessoal, vale dizer também, voltando ali no instrumento de percussão, dar alguns exemplos do que são esses instrumentos musicais de percussão. Seriam eles: tambor, atabaque, pandeiro,
triângulo, são vários os exemplos de instrumentos. Talvez você já até tenha tido contato com algum deles, não é? Desses instrumentos, você já viu alguém tocando eles? Se interessou por algum deles? E dos instrumentos de sopro? Você já viu algum músico tocando algum instrumento de sopro? Se interessou por algum deles? Eu, particularmente, sou apaixonado pelo som do saxofone. Sabe por quê? Eu acho ele sedutor. Pessoal, a próxima classificação dos instrumentos musicais são os instrumentos de corda. O som é produzido por vibração das cordas. E aí os exemplos são infinitos e com certeza estão bem próximos a você, de repente até mais que os instrumentos de percussão, que também são bem próximos a nós. Mas os instrumentos de corda seriam violão, viola, o violão clássico, a diferença está entre o número de cordas, a viola clássica, o cello, são vários exemplos de instrumentos musicais de corda. Legal! Agora eu vou lhe dar uma curiosidade, vou lhe trazer uma curiosidade antes indagando. O piano é um instrumento de percussão ou um instrumento de corda? Pensou na resposta? Para quem disse que o piano é um instrumento de corda, acertou em cheio. E para quem disse que o piano é um instrumento de percussão, acertou em cheio. Mas como assim, professor? O piano é considerado instrumento de corda e instrumento de percussão. Instrumento de corda porque o som é produzido através da vibração das cordas, e instrumento de percussão porque o martelo que vibra a corda é considerado um material de percussão. Legal, não é? Ficou a curiosidade. Pessoal, vamos agora ao nosso quiz. Observe os instrumentos musicais e classifique-os. Pense, a partir da minha explicação, percussão, instrumento de corda e instrumento de sopro. Volto em seguida para conversarmos a respeito.
E aí, galera, responderam ao quiz? Adivinharam? Será que você adivinhou qual instrumento musical é cada um desses e a qual classe eles pertencem? Vamos lá? Tcharam! Atabaque pertence ao instrumento de percussão. A guitarra, o queridinho da juventude, pertence aos instrumentos de corda. E a flauta? Flauta me lembra a paz, sabia? Me lembra a Grécia Antiga. Pertence à classificação dos instrumentos de sopro. Gente, nessa aula nós vimos o que é som, o que são fontes sonoras, quais são as famílias dos instrumentos musicais. Tem inúmeros instrumentos musicais. Pesquise, seja curioso, vá além. Reveja nossa aula se for preciso para recapitular algumas ideias, algo que se deixou perdido, para entender melhor e vá além. Não se limite a só a nossa aula, vá em busca. Pessoal, para terminar a nossa aula, eu quero te dar um desafio. Adivinhe de onde é este som. Vou dar uma dica, o Cavaleiro Solitário. Nesta aula nós falamos sobre fontes sonoras. Espero que vocês tenham gostado e até breve!